Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de março de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, segundo amanhã nossa grade está bem fraquinha mesmo. O nosso vídeo deve ser bem rapidinho porque eu trouxe poucos jogos. Na verdade, eu vou trazer cenários para vocês verem se vale a pena ou não, tá? Vou trabalhar aqui com estatística e também com histórico. Passando sobre ontem rapidamente, tropa, mais uma vez, consecutivamente, que a gente erra apenas um jogo, né? Eu posso deixar 10, 8, a gente erra um, só que esse um tá no bilhete do canal. Pô, tá foda, não tô conseguindo selecionar os jogos certos para colocar no bilhete. Pô, podia botar qualquer outro, mas fui lá e coloquei da Austrália. Mas faz parte também, não tem jeito. Só é chato porque aí tu vai abrir o Instagram, tem um monte de gente falando: seu canal é uma merda, não acerta uma, não sei o quê, porque o pessoal baseado no bilhete. Mas tô firme aí com a galera que tá aqui já há mó tempão, que gosta da análise, que gosta de trabalhar também no ao vivo. Então é isso, vamos logo para amanhã. Pouco jogo pra gente ser bem rapidinho. Primeiro jogo que eu separei, tropa, 8 horas da noite, Brasileirão Feminino, Flamengo contra Real Brasília. As malvadonas aqui vão receber o time do Real Brasília, que é um bom time, é um jogo perigoso, tanto que essa cotação do Flamengo, eu já dei uma olhada aqui, tá em torno de 1,80, mas esse jogo eu quero trabalhar com vocês uma situação específica. Eu vou mostrar aqui uma outra tela de um outro site. Por quê? Se a gente olhar aqui, Real Brasília é o quinto, 2 vitórias e uma derrota. Já o Flamengo tem uma vitória e 2 empates. Fez 5 gols, sofreu 3. Já o Brasília fez 7 gols, sofreu 6. Deu um time mais puxado pro over. Se a gente olhar aqui o histórico, as duas equipes vêm sofrendo gol nos últimos 3 jogos. O Flamengo vem de 4 jogos de vencibilidade, mas dos últimos 8, em 6, a gente teve menos que 3 gols. E o Real Brasília, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 em 4 foram ambas marcas. Só que olha o detalhe que me fez trazer esse jogo para vocês. Vou abrir aqui, esse aqui é o SofaScore, que eu gosto de mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o Flash Score, que é um outro site que a maioria dos canais aí que vocês vão ver gostam. Vamos lá. Se eu olhar o Real Brasília jogando fora de casa, olha isso aqui, os últimos 10 jogos dele jogando fora de casa. Elas só ganharam do São José. É claro que se você abrir em outros sites vai ter mais coisas, porque teve o campeonato brasiliense, né? O campeonato estadual. Aí não tem jeito, a Brasília passeia. Parece até o Ajax, tá ligado? Parece Estrela Vermelha. Mas, pô, analisando aqui contra times ali de campeonato brasileiro, não é um bom visitante, né? As meninas não são boas visitantes. E o Flamengo jogando em casa é o contrário, é um bom time mandante. Perdeu apenas para o Corinthians, que é o melhor time feminino que tem. No Internacional também, que é um time muito forte, completamente aceitável aqui. O restante ficou invicto. Então é o seguinte, para essa partida aqui, como a gente tem uma cotação de 1,80 para o Mengão, eu vou cravar um Flamengo em empate anula. Para mim o Flamengo não perde, no máximo empata. É um jogo perigoso, porque é um jogo de equipes ali que são parelhas, mas o fato do Flamengo estar jogando em casa, o Flamengo ser um bom mandante e as meninas do Real Brasília não serem boas visitantes, eu vou com esse empatezinho aí para ficar safe. Quem quiser ir na vitória seca, é um risco que vai estar assumindo, mas para mim o Flamengo vai ganhar. Eu vou cravar aqui um 2-1 para o Mengão. 9h35 da noite, Campeonato Colombiano, eu tenho Atlético Nacional que vai receber o Santa Fé. Se a gente olhar aqui a race, dos últimos 5 jogos, as duas equipes perderam apenas um. Cotação de 1,80. Vamos dar uma olhada agora na classificação. Atlético Nacional é o segundo colocado com 24 pontos em 12 jogos. Perdeu apenas 2, está aqui brigando por essa liderança. E o Santa Fé em 12 jogos ganhou 5, empatou 4, perdeu 3. Fez 19 gols e sofreu 17, sofre bastante gol. O Santa Fé está com 19 pontos. É um jogo até interessante, se ele vencer, ele encurta para apenas a 2 pontos aqui. É um jogo de duas grandes equipes. O Nacional jogando em casa perdeu apenas uma em 6 jogos. E o Santa Fé jogando fora de casa também perdeu apenas uma. Só que é um time que empata bastante. Em 5 jogos fora de casa empatou 3. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam, jogos de poucos gols, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Atlético Nacional vem de 4 jogos de vencibilidade, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. E o Santa Fé vem sofrendo gols a 4 jogos, dos últimos 9 em 7. A gente teve pelo menos 3 gols. O outro detalhe interessante aqui, olha só, é um mercado que eu falo pouco com vocês. Os últimos 7 jogos do Atlético Nacional
Em todos os 7, a gente teve mais do que 4,5 cartões, quer dizer que a gente teve pelo menos 5, de 5 para cima em todos os últimos 7 jogos. E o Santa Fé, dos últimos 10 jogos, em 8, a gente também teve pelo menos 5 cartões. Olha aí, quem gosta de trabalhar em mercado de cartão pode ser um jogo interessante. Eu que gosto do mercado de resultados, venho para esse jogo explorar um casa empate anula. Por quê? Vou trazer uma outra estatística para você. O Atlético Nacional ele não perde em casa, tá? Jogando em casa para o Santa Fé desde 2016. Quer dizer que desde 2016 até agora, ele venceu todos os jogos dentro de casa contra o Santa Fé. Rolou aí uma espécie de freguesia 5 anos consecutivos, ganhando dentro de casa, e eu vou cravar essa vitória, mas eu vou com empatezinho anula também, porque o Santa Fé gosta muito de empatar fora de casa, tá? Para mim vai ser um joguinho de 1-0, acredito que vai ser um jogo de cartão, um jogo mais truncado, mas para mim o Atlético Nacional vence esse jogo. Só que de qualquer forma eu vou com empate, porque eu sou um cara conservador. 10 horas da noite, Campeonato Mexicano Feminino, eu tenho o Pachuca que vai receber o Mazatlán. Galera sabe que quando a grade está fraca, eu sempre trago o feminino do México, preciso trazer mais vezes, porque sempre que a gente traz tem dado certo, graças a Deus, o último foi do Atlas, que elas ganharam. Vamos lá, Pachuca é grande favorito para esse jogo, vem de 3 vitórias seguidas, vai enfrentar o Mazatlán, que dos últimos 5 jogos venceu apenas um. Mazatlán, 15º colocado, Pachuca está aqui entre os times que brigam pelo título, na verdade, os 8 primeiros. Está com 25 pontos, para você ver, ó, do Pachuca para o Atlas, já criou uma distância de 8 pontos, né? Porque ele realmente está aqui nesse top 5, é um time diferenciado. As meninas em 12 jogos fizeram 20 gols, sofreram 10, o time over. E o Mazatlán em 12 jogos fez apenas 9 gols e sofreu 20. O Mazatlán jogando fora de casa em 5 jogos ainda não venceu, foram 2 empates e 3 derrotas. Sofreram 11 gols em 5 jogos. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando elas se enfrentam, as meninas do Pachuca vêm de 8 jogos de invencibilidade, então tá rolando aí quase uma freguesia. Também quando elas se enfrentam, jogo de gols, dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 5 foram, ambas marcam. Pachuca vem de 3 vitórias seguidas, 3 jogos seguidos sem sofrer gols, e o Mazatlán vem de 3 jogos sem vencer. Então, tropa, para essa partida aqui, vitória das meninas do Pachuca, tá jogando em casa, tem um time bem melhor e tem tudo para vencer, até porque vive um momento melhor também. Eu não sei quando tá essa cotação aqui, deve vir uma cotação baixa, em torno de 1.20, 1.25. Se vier acima de 1.20, pode ser uma boa para completar bilhete. Agora, se vier abaixo de 1.20, que várias vezes acontece aqui no México, o que eu vou sugerir para vocês para esse jogo? Quem estiver acompanhando, aí seria um jogo para quem estiver acompanhando. Buscar uma vitória no primeiro tempo das meninas do Pachuca, se elas começarem muito bem, né, amassando ali o Mazatlán, vocês viram que ela vai, querer castigar já desde o começo, aí pode valer a pena. Um outro cenário também é deixar o jogo correr, esperar esse jogo aqui, à medida que o tempo vai passando e a odd for subindo, a odd do Pachuca, pode ser que dê para explorar uma vitória ali com uma odd mais alta, tá? Mas isso só para quem estiver acompanhando o jogo. Quem for fazer pré-live, já é um jogo muito mais complicado, porque a gente não tem mercado de 1,5 no mexicano feminino, só tem de 2,5 para cima. Aí eu já considero mais arriscado, porque o Pachuca nem tem levado gol esses últimos jogos. Venceu, eu acredito que vença, mas se tiver uma cotação muito baixa, para mim não vai valer a pena, beleza? Tropa, tem um jogo aqui, deixa eu ver se eu vou achar para vocês. É um jogo que é uma, como é que fala? É explorar um cenário. Pô, vai ser foda achar agora. Aqui, achei. 1h da tarde, eu tenho um jogo do Pirâmides contra o La Viena. Olha só, preste atenção nessa sacada desse jogo aqui. O Pirâmides é um time da primeira divisão e um time forte lá na primeira divisão do Egito. O La Viena, sendo bem sincero, eu não faço a menor ideia de que divisão ele é, porque eu tentei procurar em vários sites, não achei nenhuma estatística. Se você olhar aqui, jogos dele, só tem um jogo que ele perdeu pro Ismaili pela Copa, porque a Copa do Egito é quase uma liga, na verdade, porque tem uma fase de grupos ainda. Então é o seguinte, aí vem o cenário, porque teoricamente a odd do Pirâmide vai vir esmagadíssima, né? 1.12, 1.20, porque é um time de primeira divisão contra um time horrível e o Pirâmide vai estar jogando em casa. Só que o Pirâmide, olha só, preste atenção nessa sacada aqui. O Pirâmide, dia 28 é a Copa do Egito, que é amanhã, só que no dia 3, né? No dia 3, ele vai ter ele vai fazer um confronto pela Copa das Confederações da África, que é uma segunda divisão ali para eles, internacional, é como se fosse uma Europa League
na Europa, como se fosse uma Sul-Americana pra gente, porque tem a Champions da África e depois vem essa Copa das Confederações. Então, eu acredito que ainda mais porque estão jogando em casa, vão pegar um time bem mais fraco, que eles devam poupar seus jogadores para poder enfrentar aqui um jogo que para eles é mais interessante, entendeu? Então, se ele entrar com o time reserva, não sei, espero não estar fazendo vocês perderem o raciocínio aqui, mas quer dizer então que se eles entrarem com o time reserva, a gente pode ter uma cotação interessante para esse jogo, porque os reserva do Pirâmides vão querer mostrar serviço até para, porra, se precisar ser utilizado numa competição mais importante, que é a do próximo jogo, eles vão estar ali enfrentando um time aqui que nem divisão eu achei. Pode valer a pena, tá? Uma cotação aqui, de repente, tiver 1,50, 1,60, pode valer a pena explorar alguma coisa com esses reservas, que o reserva de um time de primeira divisão, com certeza é bem melhor que um time que não tem divisão aqui. Então é isso, isso aqui é só uma sacada, tá? É muito perigoso fazer isso, não vou negar, tanto que eu deixei aqui pro final do vídeo, mas eu tô vendo aqui com bons olhos, caso aconteça, caso a gente tenha uma cotação maneira em virtude do Pirâmides e com reserva. É claro que é sempre perigoso você estar entrando em time reserva, mas, pô, tropa, eu larguei aqui no ar, entendeu? Isso aqui, larguei aqui no ar. E é isso, não entro em amistoso, não comento amistoso para quem pergunta, não sei o que, pô, se você olhar, os times não jogam 100%, amistoso, o time ou a seleção não tem vontade nenhuma, não tem necessidade de vencer, olha o SofaScore atualizando no final, não tem necessidade de vencer, não tem necessidade de disputar a bola, de correr o risco de sofrer uma lesão, jogadores ali que estão disputando liderança em liga, jogadores que estão ali na Champions League, na fase final, então toma cuidado com o amistoso, tá? Vocês viram ontem que a Espanha quase não venceu da Albânia, a França quase não venceu a Costa do Marfim também, então fique muito ligado nisso aí, não vai só na camisa porque é amistoso, porque como eu disse para vocês, tropa, amistoso, você não tem nenhuma motivação para vencer, pô. A não ser que você convoque uma galera que não costuma ser convocada e, pô, o pessoal quer mostrar serviço para ser digno de estar na seleção da Copa do Mundo. Agora, se for convocar só os medalhões, toma cuidado, beleza? Então é isso, segunda fraca, mas espero ter pelo menos ajudado vocês a ver se vão entrar alguma coisa ou não vão. Filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, se não sentir confiança, tira o dia de folga, aqui você faz seu horário, você faz seu dia, não faz, jamais se force a fazer entrada, tem que bater uma meta no dia, não faz isso, isso é coisa de gente maluca, coisa de gente que gosta de perder dinheiro e isso aí pode até causar um vício no futuro, tá? Pode parecer que não, mas essa obrigação que você cria de estar sempre apostando, de estar sempre jogando, no final pode ser prejudicial. Não sentiu confiança, tira o dia de folga, sentiu confiança, vamos lá, bora pra cima, hein? Tamo junto, muita fé, bora pra cima, receba, melhor do mundo, graças a Deus. Sim!